Oi, meus amores! Meus queridos alunos, que felicidade estar mais uma vez aqui com vocês. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. E agora nós vamos iniciar a segunda aula de geografia dessa semana, onde estaremos especificamente realizando a correção da atividade de casa referente à aula passada, onde eu apresentei, expliquei para vocês essa atividade complementar, que as perguntas, as questões estavam registradas, inclusive, nos slides de apresentação da aula passada, apresentei para vocês as questões e orientei que essas questões deveriam ser registradas em seu caderno, inclusive perguntas e respostas no caderno. Eu tenho certeza que vocês realizaram e nós estaremos corrigindo daqui a pouquinho. Como a atividade complementar foi orientada para ser registrada no caderno, estaremos utilizando como material didático para a nossa aula de hoje, para que vocês acompanhem a nossa aula de hoje, somente o caderno, claro, lápis e borracha. Ok, meus amores? Então já coloca aí os materiais, esses materiais pertinho aí de você, e fiquem de olho agora aqui na telinha. Eu já estou compartilhando com vocês aí os slides de apresentação para a nossa aula de hoje. Vamos ficar bem atentos às explicações. Observem agora aqui a nossa agenda. Vamos lá. Para a sala, nós teremos a correção da atividade de casa, como eu mencionei para vocês, atividade complementar no caderno. E para casa, leitura prévia da página 90 do livro. Crianças, lembrando que não é apenas ler por ler, ok? É uma leitura produtiva. Você deve ler no mínimo 2 vezes a primeira leitura, aquilo que eu sempre falo para vocês. Uso dos 2 Cs na leitura. Primeiro C de conhecer e o segundo C de compreender, marcando as partes principais com marca-texto ou sublinhando mesmo de caneta, pesquisando as palavras que de repente você não entendeu o significado, pesquisa na internet, registra lá no cantinho lá do livro, para ampliar cada vez mais o conhecimento de vocês. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouco a aula passada, onde nós abordamos sobre o conhecimento do trabalho indígena? Vamos sim, vamos lá. Eu apresentei para vocês na aula passada essa imagem especificamente do trabalho indígena. Vejam só, vários índios pescando na lagoa no município de Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso, em 2016, onde eles estão realizando esse trabalho da pescaria. Apresentei também para vocês essa outra imagem dessa indígena preparando a massa da mandioca para fazer beiju e farinha. Inclusive, eu apresentei para vocês como que é esse beiju, qual a origem, e nesse caso, essa indígena, ela está preparando exatamente a massa da mandioca para fazer o beiju e farinha na aldeia Bona, na Serra do Tumucumaque, no estado do Amapá. É uma foto aí de 2015. Então, nessas imagens, nós observamos claramente as atividades específicas do trabalho indígena. Nós aprendemos que todas essas atividades, elas geram um resultado. Por exemplo, a pescaria, qual é a consequência, qual o resultado da pescaria? Os peixes. Qual é o resultado da atividade do preparo da massa da mandioca? É o beiju, o alimento típico dos indígenas. Então, esses resultados são exatamente consequência das atividades que são executadas. E essas atividades, elas são
consideradas como trabalho, sim. Então, foi exatamente o que nós aprendemos na aula passada, que sempre o resultado de uma determinada atividade é considerado como trabalho, ok, meus amores? Então, continuando, nós aprendemos também na aula passada que na comunidade indígena, eles dividem as atividades entre os homens e as mulheres, para manter uma organização, um controle e também para que não sobrecarregue nem só para os homens, nem só para as mulheres e também para que todos possam realizar um determinado tipo de atividade e de trabalho, para que todos possam trabalhar, aprender, desenvolver o seu talento, as suas habilidades e também contribuir com todo o trabalho da comunidade. Vejam só, crianças, nós aprendemos na aula passada que a caça e a pesca indígena são atividades específicas dos homens indígenas. Então, vejam só aí as imagens da pescaria, da caça. Outra atividade específica dos homens indígenas, que nós aprendemos também na aula passada, é esse trabalho da roça. Outro trabalho também específico dos homens indígenas, a fabricação de objetos, vejam só na imagem. Agora, atividades específicas para as mulheres indígenas, como o preparo de alimentos, que também eu apresentei para vocês na aula passada. Outro trabalho, atividade exercida pelas índias nas comunidades indígenas, são exatamente o quê? Essa atividade aí do cuidado dos filhos menores. E também a confecção de alguns objetos. Vejam só, as mulheres, no caso aí mãe e filha, realizando esse trabalho de confecção de objetos. Então, vejam só aí as atividades separadas, divididas entre homens e mulheres em uma comunidade indígena. Eu apresentei também para vocês na aula passada os índios tapebas, que eles existem sim, eles são reais, e eles moram na cidade de Caucaia, uma cidade vizinha, aqui é a cidade de Fortaleza, e que nós aprendemos também que Caucaia é um nome de origem indígena, que quer dizer mato queimado, vinho queimado ou simplesmente queimado, e hoje esse nome Caucaia é o nome da cidade onde os índios tapebas moram, onde eles residem. Nós aprendemos também, eu apresentei para vocês, que lá em Caucaia também existe essa escola indígena chamada Tapeba do Trilho. Eu expliquei para vocês que é uma escola de ensino regular, como as outras escolas regulares, que onde, na verdade, funciona lá todos os segmentos, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, mas, além disso, eles oferecem o estudo da língua indígena e também lá eles realizam diversas atividades que potencializam e valorizam a cultura dos índios. Então, vejam aí a escola indígena dos Tapebas, Tapeba do Trilho. Agora sim, meus amores, vamos de fato para a correção da atividade de casa, atividade complementar. Essas perguntas, elas estavam registradas nos slides da aula passada, e eu orientei para que vocês realizassem o registro no caderno, registro das perguntas e das respostas, e eu tenho certeza que vocês fizeram esse registro e que fizeram a atividade muito bem feita. Por quê? Porque vocês são especiais, vocês são inteligentes, vocês são dedicados, e eu tenho certeza que acertaram tudo. Crianças, só reforçando aqui para vocês, essas perguntas, elas foram elaboradas exatamente com o uso do nosso livro didático. Então,
Quem realizou a leitura dos conhecimentos teóricos, prestou bem atenção às explicações da aula passada, com certeza, não teve nenhuma dificuldade na resolução dessa atividade, né? Até porque também facilmente você encontrava as respostas no livro didático. Ok, meus amores? Então, vamos começar agora. Quem for acertando, coloca o certinho de lápis ao lado da resposta. E quem de repente não acertar, apaga e conserta, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Nas sociedades não indígenas, a maioria dos trabalhadores recebe dinheiro em troca dos trabalhos realizados. Já entre os indígenas, o que acontece? Eles também recebem dinheiro pelo trabalho que executam? Resposta: entre os indígenas é raro receberem dinheiro pelo trabalho que realizam. Realmente é bem diferente das sociedades não indígenas. Agora vamos para a questão 2. Cada membro de uma sociedade indígena realiza um tipo de trabalho. Há trabalhos só para homens e trabalhos só para mulheres. E essa divisão não pode ser desrespeitada. Escreva os diferentes tipos de trabalhos realizados pelos homens e pelas mulheres nas tribos indígenas. Letra A. Trabalhos realizados pelos homens indígenas. Letra B. Trabalhos realizados pelas mulheres indígenas. Vamos para as respostas. Letra A. Trabalhos realizados pelos homens indígenas. Os homens cuidam da segurança da aldeia, das decisões políticas, da educação dos filhos maiores, das atividades de caça e pesca, do preparo das roças e também da fabricação de objetos, conforme as imagens que foram apresentadas para vocês. Letra B. Trabalhos realizados pelas mulheres indígenas, quais são? Conforme o livro, conforme as explicações. Resposta: as mulheres fazem o quê? Preparam alguns alimentos, cuidam da educação dos filhos menores, dão especial atenção às filhas que estão se tornando moças e também confeccionam alguns objetos. Então, vejam só aí, estão aí as respostas do item A e do item B. Vamos lá. Vamos agora para a terceira questão. Qual a importância da divisão de trabalhos entre homens e mulheres indígenas? Que importância tem? Resposta: é importante para que o trabalho de um complemente o trabalho do outro, ou seja, os trabalhos de homens e de mulheres somados garantem a qualidade de vida de todos. Vou repetir. É importante para que o trabalho de um complemente o trabalho do outro, ou seja, os trabalhos dos homens e das mulheres somados garantem a qualidade de vida de todos, além de manter uma organização, um controle, uma ordem, não sobrecarregar nem só para os homens, nem só para as mulheres. E no fim, todos executam atividade, todos trabalham de fato. Vamos agora, meus amores, para a questão 4. Responda com atenção. Letra A. Índios que moram na cidade de Caucaia, no Ceará? Resposta: índios tapebas. Letra B. Caucaia é uma denominação de origem indígena. Qual o seu significado? Lembram? Tenho certeza que vocês acertaram. Significa mato queimado, vinho queimado ou simplesmente queimado. Vamos agora para o item C.
A cidade de Caucaia possui escola indígena? Qual o nome da escola? Resposta: sim, a cidade de Caucaia possui escola indígena, sim. Qual é o nome da escola? Tapeba do Trilho. Muito bem, então, recapitulando aqui as respostas. Vamos lá. Primeira questão. Resposta: entre os indígenas é raro receberem dinheiro pelo trabalho que realizam. Segunda questão, letra A. Os homens cuidam da segurança da aldeia, das decisões políticas, da educação dos filhos maiores, das atividades de caça e pesca, do preparo das roças e da fabricação de objetos. Letra B. As mulheres preparam alguns alimentos, cuidam da educação dos filhos menores, dão especial atenção às filhas que estão se tornando moças e também confeccionam alguns objetos. Terceira questão, é importante para que o trabalho de um complemente o trabalho do outro, ou seja, os trabalhos de homens e de mulheres somados garantem a qualidade de vida de todos. Quarta questão, letra A, resposta: índios tapebas. Letra B, significa mato queimado, vinho queimado, simplesmente queimado. E letra C, sim, o nome da escola indígena é Tapeba do Trilho. Então, meus amores, vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Eu desejo para vocês bons estudos. Desejo também um final de semana maravilhoso para todos vocês. Cuidem-se, não deixem de realizar as atividades de casa. Leiam a página 90 do livro didático, no mínimo 2 vezes. Marquem as partes principais. Pesquisem se houver, no caso, alguma palavra que você de repente não entenda o significado. Fiquem bem. Grande beijo. Ó, amo vocês. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!